Bom dia, queridos irmãos, alunos da nossa Escola Bíblica Discipuladora da Primeira Igreja Batista de Campo Grande. É uma satisfação podermos estar aqui, mais uma vez, compartilhando um pouco do que a Palavra de Deus tem trazido para nós, desde que nós começamos a estudar sobre o livro de Mateus, né? Então, também agradeço, na verdade, eu saúdo os irmãos que estão também na internet, que estão nos acompanhando, e aqueles que nos acompanham, como nós temos dito, né, e temos visto, estamos estudando a revista Compromisso, que é a que nós estudamos constantemente, né, e estamos falando sobre o livro de Mateus. E hoje a lição é no capítulo da revista, capítulo 10, mas na leitura da Palavra de Deus na Bíblia, nós vamos estar lendo o capítulo 20 e 21 do Evangelho de Mateus. E para a gente poder começar nosso estudo, nós vamos estar orando. Pai querido, na sua presença nós estamos, nós te agradecemos, Senhor Deus, por este dia, te agradecemos, a Deus, pela tua palavra, Senhor Deus, que está livre e ao nosso alcance. Agradecemos, Senhor Deus, porque o teu Espírito Santo que nos orienta, que nos conduz e que nos ensina. Pai, te peço que a tua palavra possa estar enriquecendo, fortificando, Senhor Deus, a cada coração e a cada irmão e irmã, Senhor Deus, que está nos vendo neste momento, nos acompanhando neste momento, possa, Pai querido, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É no nome de Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém. Bom, queridos, como eu tenho dito, né, como vocês têm dito e visto, e eu tenho acompanhado os irmãos, estamos estudando o livro de Mateus. Antes de mais nada, eu só quero trazer a lembrança, quem foi Mateus. Mateus foi um dos discípulos de Jesus. Mateus, ele coletava impostos, e essa questão da profissão dele, né, digamos que esse trabalho dele não era um trabalho bem visto entre os judeus. Então, esse é o Mateus, no qual escreve o Evangelho de Mateus. Embora, ao estudarmos os textos evangélicos de Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelhos sinóticos que nós chamamos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são muito parecidos, sendo que, propriamente dito, Marcos foi um dos primeiros a escrever, tá? E por isso que quando você pega lá nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, você vai ver alguns textos que estão tanto em Mateus, como está em Marcos, como se encontra também em Lucas. Por quê? Porque é isso que a gente chama de sinóptico, e não vai sair a palavra. O evangelho que eles são similares, são semelhantes, tá? A palavra não vai sair nesse momento agora. E é por isso, por quê? Porque os mesmos textos se encontram ali. Tá? Então você vai encontrar textos de uma explicação um pouco a mais, mas eles se alinham, eles se completam. A palavra melhor para dizer é essa, tá? E uma outra coisa interessante é que o propósito, né? Mateus, quando ele vai escrever o seu livro, ele é um judeu. Ele queria mostrar, e o objetivo de Mateus é falar para os judeus, olha, Jesus é o Messias, é aquele que a profecia falava. Então você vai ver muito que muitos textos no livro de Mateus, se eu não me engano, Lucas também tem isso. Mas tanto Mateus quanto Lucas, você vai ver algumas menções às profecias. Tá lá no início, Mateus já vai falando de alguns textos proféticos sobre o nascimento de Jesus, sobre a vinda do Messias. Lucas, você também encontra também alguns textos proféticos lá do Velho Testamento que remota à vinda do Messias, o nascimento do Messias. Então, para que a gente possa entender, eles se complementam, eles se completam, né? Então você vai encontrar alguns textos, e alguns textos talvez não. E um dos textos de hoje, da nossa lição, que é a parábola dos trabalhadores da vinha, só Mateus faz essa parábola, menção a essa parábola, tá? E depois a gente vai falar mais um pouquinho do porquê disso. Então, trazendo esse pano de fundo que eu trouxe, trazendo à memória dos irmãos esse pano de fundo. Então, o tema da nossa lição hoje, as exortações continuam. Há 2 domingos atrás, nós tivemos uma lição que estava falando também uma exortação, falando dos fins dos tempos. Né? O tema da lição era esse, lição número 8, e ali Jesus ele vai falar
Até quando os fariseus e os saduceus pedem um sinal, Jesus vai falar assim, não vou te dar nenhum outro sinal, a não ser o sinal do profeta Jonas. E aí Jesus começa a tecer algumas coisas, se eu não me engano foi o Rafael que trouxe essa lição para os irmãos. E agora, mais uma vez, a autora da nossa revista, ela vai trazer de novo algumas exortações de Jesus. E nós vamos estar vendo aqui também no decorrer do texto, do capítulo 21, o que são essas exortações de Jesus, tá? Então, as exortações continuam. Esse é o tema da nossa lição. O texto áureo é o exemplo do Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 20, 28. E eu peço que os irmãos fiquem com suas Bíblias abertas, porque nós vamos estar lendo alguns textos ao longo do nosso estudo. O objetivo da nossa autora e o objetivo que essa lição traz para nós, pela revista, é que nós possamos entender que alguns ensinamentos de Jesus para o viver cristão não foram só para aquela época. Ensinamentos de Jesus para o viver cristão, para os nossos dias. E tem coisas aqui que são atuais, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Compreender que a salvação não é um mérito humano, mas a graça de Deus por meio de Cristo Jesus. Nós falamos tanto disso, né? Nós somos salvos pela graça, não é mérito nosso. E o mais interessante é que essa parábola dos trabalhadores da vinha expressa essa verdade teológica da graça. E nós vamos estar falando sobre isso também. Compreender que Deus é soberano em todas as suas ordens. É uma outra coisa também que, no decorrer do texto bíblico, do capítulo 20, e também do capítulo 21, mas principalmente o capítulo 20, a autora ela vai enfatizar a soberania da vontade de Deus. Poxa, Simone, parece que isso é tão simples, né? A gente já ouviu falar tantas vezes isso. Pois é, mas às vezes a gente não consegue interiorizar isso dentro da gente. A gente não deixa o Espírito Santo trabalhar esses conceitos na nossa vida, da soberania de Deus. Eu sei que Deus é soberano, eu sei que Deus criou todas as coisas, mas você consegue viver essa soberania de Deus quando você recebe um não? Ou quando você gostaria que uma coisa saísse de um modo e não sai? Porque esse diferencial, é isso que Jesus, quando vai falar mais adiante, para os seus discípulos, que não compete a mim, compete ao Pai. Tá? Então, são coisas que eu entendo, são conceitos que vão renovando na nossa mente. E precisa isso realmente ser renovado dentro de nós. Então, esse é o objetivo. Entender, viver, que nós temos uma vida cristã, compreender que a salvação é pela graça, e isso não importa se eu sou crente desde que eu nasci, que é quase que impossível, porque eu preciso reconhecer que sou pecadora, se eu me converti lá com meus 6 anos de idade, ou então se eu me converti aos 72 anos de idade, 3, 4 dias depois, eu já não estou mais aqui, Deus me chama para a glória. A salvação é pela graça de Deus, não é pelo tempo que eu estou aqui no reino de Deus, é pela graça de Deus. E isso é importante, né? Quando Jesus vai falar mais adiante, a parábola dos trabalhadores na vinha, ela vai expressar essa graça de Deus. E isso é importante que a gente não esqueça. E antes de tudo, eu gostaria de trazer à memória dos irmãos um texto que se encontra em Mateus 13, capítulo 10, versículo de 10 a 11, e depois 13, versículo 16. Eu vou abrir, tá? Mateus 13, vou voltar um pouquinho, algumas lições passadas. Por que Jesus falava por parábolas? Né? Como eu falei, Mateus, Marcos e Lucas, eles se complementam, eles são semelhantes. Então você vai ver textos nesses que também tem em outros. Depois que Jesus fala da parábola do semeador, ele chega para os seus discípulos perguntam: por que lhes fala por parábolas? Versículo 10 do capítulo 13 de Mateus. Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas aqueles não lhes é concedido. Ele fala aqueles, são aqueles que não estão com Jesus. E no versículo 16 diz assim: bem-aventurado, porém, vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. E antes do versículo 16, Jesus vai falar, Mateus faz referência a uma profecia, e ele diz assim: de sorte que se neles cumpre a profecia de Isaías,
Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com o ouvido e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração e se converta e sejam por mim curados. E aí vem o versículo 16 que eu li: bem-aventurado, pois, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Jesus, ele começou falando da parábola do semeador, no capítulo 13, e aí aquela parábola que vai falar da semente que vai caindo em vários tipos de terra, e ao final os seus discípulos perguntam: por que você ensinou isso? E Jesus vai dizer assim: porque a vocês é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas outros não. E aí Mateus, ele continua e faz menção do que Jesus, de um texto de Isaías, porque Isaías profetizou que eles ouviriam, eles veriam, mas não estariam nem ouvindo de fato e não estariam vendo de fato. Então, Jesus ensina por parábolas. A parábola é uma forma de trazer alguns conceitos, e Jesus usa esses conceitos, mas nem todos conseguem entender. Então, para a gente começar a nossa aula, o meu desejo é que o Espírito Santo esteja falando ao coração de vocês, porque a nós é dado conhecer o mistério do reino do céu, do reino de Deus. A nós é dado, através do Espírito Santo, as orientações e a iluminação que o Espírito Santo nos dá para compreender a sua palavra. Então, o meu primeiro desejo nessa manhã é que possamos compreender os conceitos que nós vamos estar estudando aqui, através das parábolas e através de alguns outros textos, porque é nos dado o Espírito Santo, e nós temos o Espírito Santo, e é ele que nos orienta. Então, vamos agora, propriamente dito, para a primeira lição nossa, né? Primeira parte da nossa lição, ela vai falar, na revista, quem tem a revista, diz assim: a parábola dos trabalhadores. E antes de mais nada, eu gostaria de já comentar com os irmãos. A nossa revista, ela tem 4 tópicos. Ela vai falar da parábola dos trabalhadores e o último tópico vai falar da parábola dos agricultores. Eu peço licença aos irmãos, para os irmãos, porque eu estarei, nesse momento agora, focando nessas 2 parábolas. Eu, no final, não vou falar da parábola dos agricultores, tá? Então, eu vou juntar a parábola dos trabalhadores, trazendo os conceitos que ela tem, e depois vou falar da parábola dos agricultores. E ao final, eu não vou falar da parábola dos agricultores, vou falar do terceiro tópico. Então, eu peguei o último tópico e estou trazendo para o início, porque nós estamos falando de Jesus ensinando por parábolas. Foi o texto que eu li e é o que o primeiro tópico da revista vai trazer, uma exortação através das parábolas. Então, vamos, a primeiro instante, de primeiro momento, ler a parábola dos trabalhadores. Então, a parábola dos trabalhadores, ela vai de Mateus 20, do versículo 1 ao versículo 16. Eu não vou estar lendo toda ela, porque ela é muito grande. Mas eu vou estar lendo os 2 primeiros versículos. E diz assim, Jesus falando a sua parábola: porque o reino dos céus é semelhante a um dono da casa que saiu de madrugada para assalariar os trabalhadores para sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores, a um deu um denário por dia e mandou-os para a vinha. E aí, no decorrer do texto bíblico, ele chama trabalhadores ao longo do dia. E o texto ele vai dividir aqui, Mateus vai falar que é a terceira hora, depois perto da hora sexta, perto da hora nona, e foi procedendo da mesma forma e chamando as pessoas para estarem trabalhando. E qual era a paga desse trabalho? Um denário por dia, que era o salário de um trabalhador. Então, se eu fosse converter isso, normalmente, às vezes, onde eu pude pesquisar, às vezes convertia isso no valor do dólar, né? Um centavo lá de dólar. E aí, para não ficar uma matemática injusta, para que a gente possa compreender, para mim, para você, o dia do nosso trabalho. Quanto que vale o dia que você trabalha? Né? A sua hora de trabalho naquele dia. Né? Então, é mais ou menos isso que foi tratado, é isso que Jesus está falando. Só que a importância aqui não é o valor do dinheiro, porque, na realidade, essa paga, ela tem muito mais a ver com a salvação da graça do que literalmente com o dinheiro, porque Jesus, ele está trazendo ao seu público, trazendo aos seus discípulos, às pessoas que estão ali com ele, um conceito de salvação.
o conceito do seu reino. Precisamos lembrar que, para mim e para você, nós estamos no capítulo 20. Só que o texto, quando Mateus escreveu, não estava dividido em capítulos. Então, se você trouxer à sua memória a lição de domingo passado, onde vai falar da questão do divórcio, em que os fariseus começam a questionar Jesus. Depois tem a questão do jovem rico. E aí Jesus agora ele vai entrar com essa parábola porque ele quer falar qual é o valor do reino. Como é que é essa salvação? Então a gente precisa trazer à memória nossa todo um contexto para que a gente possa compreender o que Jesus está trazendo de ensinamento aqui, no capítulo 20 de Mateus, na verdade, o que Mateus quer expressar através da parábola dos trabalhadores. Então, quando a gente olha para isso, as horas, né, como eu coloquei ali, hora terceira, hora sexta, hora nona, e aí o texto de Mateus vai dizer hora 1/10, algumas versões vai dizer o finalzinho da tarde, porque a 12ª hora seria quase às 18 horas, então praticamente às 18 horas era onde se fechava, se encerrava o horário de trabalho. Então praticamente quando Jesus começa, né, nessa parábola que ele contando que o seu senhor manda o trabalhador buscar trabalhadores, tá? E aqueles que ouvem e vão trabalhar na obra vão receber um denário. E aquilo foi fracionado, foi ao longo do dia, foi chamando pessoas, até chegar perto do final de horário de trabalho. Tá? Então é isso que o texto vai falando. Então quando eu olho para isso aqui, eu tenho às 9 da manhã, às 12 da manhã, às 15 horas e ao finalzinho, quase chegando às 18 horas. Então, convertendo para que você possa entender, chamou às 9 da manhã, chamou meio-dia, foi chamando as pessoas para trabalhar na vinha. E o que esse texto traz de interessante? Até o momento, Jesus chama os primeiros e diz que eles ganhariam uma paga. Mas os últimos que foram chamados, não foi dito quanto que eles ganhariam. Mas o que é mais interessante aqui é que, ao final, quem recebe primeiro? Foram os primeiros que foram chamados lá às 9 da manhã, ou foram os que foram chamados no final? A gente precisa ter em mente isso, né? Então, o texto vai falar aqui que, ao chegar os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam um denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuraram contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalhadores, versículo 12, trabalharam apenas 1 hora, justamente isso, já no finalzinho da tarde, né? Contudo, igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então, o problema aqui está que Jesus chama os últimos para receber primeiro, e, além disso, eles recebem o mesmo valor. O que Jesus está ensinando com isso? Primeiro, que ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o dono de todas as coisas. E a primeira lição que a gente tira disso aqui é que o serviço do reino, quando nós escutamos o chamamento, que nós obedecemos a voz e vamos trabalhar na seara, eu e você somos servos. Se eu sou serva do Senhor Jesus faz 20 anos, ou se eu sou serva do Senhor Jesus fazendo 2 horas, eu vou estar sendo serva do mesmo jeito. Porque nós estamos trabalhando no reino de Deus. E por que aqui, quando Jesus fala da parábola, ele fala que primeiro os que receberam o dinheiro foram os que chegaram por último? Porque os que chegaram primeiro estavam vendo que os últimos receberam e receberam a quantia que deveria receber. E por isso que os que chegaram primeiro ficaram chateados. Eles estão recebendo iguais a mim. Mas eles iam receber iguais. Por quê? Porque o que Jesus está ensinando aqui não é o valor do dinheiro. Ele usa toda uma simbologia de um contexto judeu, as horas de trabalho, o valor do dia do trabalho, para dizer o seguinte, que eu sou o Senhor e a salvação, e quando você ouve a minha voz e você vem até mim, e você se torna servo e trabalha no reino, já está pago. E o seu valor, ou o que você vai receber, é igual ao que está comigo já há muito tempo. E os judeus não conseguiram perceber esse ensinamento de Jesus. Então, o que você e eu precisamos entender é que tanto eu e você estamos 5 anos, 15, 20 anos
ou 5 horas. O preço já foi pago na cruz, que é a salvação, que é pela graça. Então, essa parábola, ela vem trazer, primeiro, a soberania de Deus, a vontade de Deus, e que Jesus, quando ele morreu por todos, e que já foi pago. E o exemplo de dizer que deu o dinheiro é porque já foi pago, porque Jesus já pagou com a sua própria vida. E por isso que aqui Jesus quer trazer isso para eles poderem entender esse conceito. Tá? É interessante, deixa eu ver se eu vou conseguir passar. Tá. Nesta parábola, podemos perceber que Jesus deixa claro que haverá recompensa para todos, porque ele pagou, né? E ele cumpre isso com o chamamento para aqueles todos que receberam o chamamento e obedeceram a sua voz. Tá? Então, esse é o primeiro ensinamento que eu tenho da parábola dos trabalhadores. Jesus deixa bem claro que há uma recompensa. E a recompensa é igual, porque na realidade a recompensa é igual. E aí diz assim o versículo 13, mas o proprietário respondendo disse a um deles, a um dos que estavam reclamando, né? Aqui eu estou lendo a parábola. Amigo, não te faça injustiça? Não combinastes comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Aí o texto vai falar, né? Assim os últimos serão os primeiros serão os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aqui é um acréscimo que alguns textos vêm trazendo isso. Mas o que Jesus está querendo ensinar não é só a questão da recompensa. Se vocês trouxerem a memória mais um pouquinho, os discípulos estavam sentados à mesa com Jesus e eles estavam disputando quem estaria em que lugar com ele. E Jesus vai falar para eles, olha só, não cabe a mim dizer quem vai sentar à minha direita, quem vai sentar à minha esquerda, porque eu vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Então, mais uma vez, Mateus, ao relatar a parábola dos trabalhadores, ele está querendo trazer para a gente não só o conceito de serviço do reino de Deus, mas que no reino de Deus a recompensa é a mesma e que no reino de Deus esse conceito de maior, de melhor, de que eu sei mais do que você e você sabe menos do que eu, não é assim que funciona. São valores diferentes. Por isso que o texto vai falar que assim os últimos serão os primeiros são os últimos. Porque nós, às vezes, colocamos valores nas coisas. Mas o valor do reino, ele não é igual ao valor do nosso. Por isso que Paulo vai dizer que a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Mas para os que aceitam é poder de Deus e salvação. E a gente precisa entender isso. E aí continua, uma das outras coisas que a parábola dos trabalhadores traz e que a nossa lição vai enfatizar é a generosidade de Deus para com todas as pessoas. É justamente eu acabei de falar. O Senhor Jesus ele vai trazer essa generosidade porque ele dá recompensa igual para todos. Todos receberam um denário. Não importa quem começou às 9 horas da manhã ou quem começou às 17 para as 18 horas. Não importa. Todos receberam o mesmo salário. Porque a recompensa foi paga. A recompensa é a salvação. Então, é interessante também aqui, eu não quero entrar muito nesse mérito de... como eu vou dizer... a questão do livre-arbítrio, mas aqui o texto vai dizer que chamou os trabalhadores e eles vieram. Eles ouviram, eles vieram, eles aceitaram, eles fizeram parte do trabalho, do serviço, e todos receberam a recompensa. O que eu preciso compreender é que no reino de Deus, nós somos chamados para servir. Nós somos servos. E não importa o tempo que você está servindo na igreja, porque às vezes as pessoas falam assim, eu tenho carteirinha de igreja. Não é isso que eu estou querendo dizer. Né? Não existe carteirinha de igreja, não existe crescimento espiritual. Existe serviço no reino. Isso sim, esses são os valores corretos. Né? E como eu falei para vocês, eu quero prosseguir comentando... Não foi? Comentando da outra parábola, que é a parábola que está lá no capítulo 21,
fala do 28, eu não vou falar, do capítulo 21, 33 até o 46, que é a parábola dos lavradores maus. E o que essa parábola é, queridos? Eu vou dar uma lida para vocês poderem compreender, né? Porque tanto a parábola dos lavradores maus quanto a parábola dos dois filhos, elas estão interligadas. A parábola dos dois filhos, havia um senhor e pede algo para os seus filhos. Eu estou resumindo, né? E aí um diz que vai fazer e o outro diz que não vai fazer. O que disse que ia fazer, não fez. Mas o que disse que não ia fazer, obedeceu e fez. Né? Em suma, Jesus está trazendo isso. E aí, por que Jesus está trazendo isso? Porque ele está trazendo um conceito da autoridade da sua palavra, ele está trazendo um conceito e mais adiante ele vai falar, veio João, vocês não ouviram. Veio o Filho do Homem, vocês também não estão ouvindo. Contexto da parábola. E a parábola dos lavradores maus? Né? Eu vou ler, porque é nessa que eu quero me deter mais. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lugar, edificou-lhe uma torre e arredondou a uns lavradores, depois ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receberem o fruto dos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou outros servos ainda de maior número e trataram-os da mesma sorte. E por último enviou o seu próprio filho, dizendo, o meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, ora, vamos matemo-los e apoderemos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhes todos que estavam ouvindo, né? Responderam-lhes, fará perecer horrivelmente estes malvados e arredará a vinha aos outros lavradores que lhe remetem o fruto nos seus devidos tempos. E aí, depois, mais adiante, Jesus vai levar usar. Mateus faz menção de um texto, de uma profecia, né? E aí o versículo 43 do capítulo 21 diz assim, portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Mais uma vez, Jesus está trazendo o conceito do reino. É muito claro na parábola, tanto na primeira como nessa, que Jesus está dizendo o seguinte, né? Os saduceus, os fariseus, eles botavam em xeque o tempo inteiro a autoridade de Jesus. Nós vimos numa das lições, né, que Jesus vai perguntar, quem dizes que eu sou? E Pedro vai dizer, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Né? Por quê? Porque muitos diziam, você é Elias, você é um profeta. E aí Pedro, usado pelo Espírito, vai dizer, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Ou seja, tu és o Messias. Tu és o que a profecia está dizendo. Só que os judeus, porque Jesus, ele era judeu, nasceu entre os judeus. Ele é da tribo, da raiz de Davi, da tribo de Judá. Ele tinha essa descendência. Mais uma vez, eu trago até memória para vocês, se você pegar o primeiro capítulo de Mateus, você vai ver a preocupação de Mateus de falar da genealogia de Jesus. Né? E aí, quando Mateus ele faz menção da parábola dos dois filhos e a parábola dos lavradores maus, ele está trazendo o conceito, a parábola que Jesus está querendo trazer aqui e que Mateus coloca no seu livro, foi enviado uma mensagem. Havia-se uma vinha, havia-se um cuidado dessa vinha e foram enviadas pessoas, não só aqueles para cuidar, mas aqueles que foram enviados para pegar os frutos. E o texto vai falar que todas as pessoas que foram enviadas não foram bem recebidas. E aí, ao final, esses que não receberam bem, as pessoas que foram enviadas até o próprio filho, estariam perecendo. E aí Jesus vai falar, vai ser dado para outro. Por quê? Porque os fariseus, os saduceus, os judeus, não compreenderam a mensagem do reino.
Não compreenderam que Jesus era o profeta, o Messias. E é isso que Jesus está trazendo aqui, e que Jesus já, há tempos atrás, momentos no decorrer da história do ministério de Jesus, ele apontou isso várias vezes. Quando tem a mulher cananeia que pede para que cure a filha que está doente, e Jesus vai falar para ela, olha, mas você não cabe os cachorrinhos é que comem da mesa, né? Os cachorrinhos que estão ali, né? Que é dado aos seus donos. E aí ele vai falar, a mulher vai dizer assim, mas os cachorrinhos comem até das migalhas. Ou seja, ela percebeu que ela não pertencia, mas que ela poderia pertencer, que ela poderia ter. E aí Jesus vai falar que ela tem uma fé grande, que ele não viu uma fé de tal tamanho como a dela. Porque ela não era povo, no sentido de ser dos judeus, ela não pertencia a eles, mas ela viu em Jesus alguém que poderia salvar e sanar o seu problema, que era curar e libertar a sua filha. E agora, mais uma vez, de uma forma de parábola, Jesus está trazendo o mesmo conceito. Que ele vem para os judeus, ele veio para o seu povo, e o seu povo não recebeu. E aqui, Jesus vai falar que o filho vai morrer, né? Porque no finalzinho da parábola, o texto vai dizer, o filho vai vir, né? O dono, o Senhor, vai enviar o filho pensando que eles vão receber bem o filho. E o texto vai falar que ele não recebe bem o filho. E se você pegar o contexto do livro do capítulo de Mateus 21, Jesus mais uma vez também vai exortar que ele vai morrer. Lá no início do capítulo 21, ele vai dizer, olha, eu vou ser preso, eu vou ser crucificado e eu vou ressuscitar. E quando Jesus conta essa parábola, que Mateus menciona aqui, está sendo um complemento daquilo que começou no início do texto. Mais uma vez, se eu for pensar numa carta toda, é tudo uma coisa alinhada à outra. E a gente precisa compreender o que está querendo ensinar para mim. Então, nós vimos que Jesus ensina por parábolas, que é dado a nós, que somos o seu povo, seus filhos, compreender, porque nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Jesus, ele mostra que o valor do reino não é o mesmo valor que é o nosso valor, que no reino nós somos, é o nosso serviço, e que Deus, na sua infinita generosidade, ao morrer Jesus na cruz, foi pago esse preço. Então, não importa o tempo que eu estou neste reino, a minha recompensa é a salvação em Cristo Jesus. E que porque aqueles não receberam, foi dado a nós. Eu poderia dizer que, como a gente ouve, né? Nós não somos da linhagem, nós não somos judeus, mas nós somos povo de Deus. Porque foi dado. Na parábola, Jesus traz esse ensinamento. Ele veio, não receberam, mas então eu vou pegar e vou dar a outro, porque esse outro vai dar fruto. E esse outro para dar fruto, e esse outro que está dando fruto, é o seu povo. Que João vai dizer, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram nem da carne, nem do sangue, mas da vontade de Deus. João, lá no capítulo 1, do 12, 13, 14, João vai trazer essa reflexão logo no início da sua carta. E é um complemento, porque Jesus aqui, na sua parábola, ele traz esse ensinamento. E o mais interessante é que o versículo 45 do capítulo 21 diz assim, os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E quanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas multidões os consideravam como profeta. Os que estavam querendo pegar Jesus em alguma coisa, porque o tempo inteiro eles queriam pegar Jesus em alguma coisa, mas ainda não era chegada a hora, eles entenderam, nesse momento, o que Jesus estava querendo dizer. Então, eu e você somos povo de Deus, porque ouvimos a sua voz, porque aceitamos e seguimos a Jesus, e nós temos a recompensa da salvação. Então, essas duas parábolas, e eu não falei da parábola dos dois filhos, só entrei num detalhe muito rápido com vocês, porque o tempo não me é permitido, mas essas duas parábolas, elas trazem conceitos para a nossa vida cristã. Por isso que o tema da lição, as exortações continuam, porque parece que às vezes a gente esquece disso, né? E é interessante que Jesus, ele conhece o coração do ser humano.
Por isso Jesus conta também a parábola. Ele conhece o coração. Conhece tanto que o texto vai falar, né? Mateus vai fazer menção de que eles entenderam. Eles entenderam o que Jesus estava querendo dizer. E o reino de Deus é para todos os que o ouvem e aceitam. Estes são seus filhos. E como eu li o versículo de João 1, de 12, 13 e 14. Agora vamos para o segundo tópico da nossa lição. E se eu não me engano, a gente ainda está no capítulo 20. Vamos voltar. Eu pedi licença para vocês no início, que eu estaria voltando um pouquinho o tema da lição, né? Para poder juntar falando sobre as parábolas e agora poder não falar de parábolas, mas falar de outras coisas com os irmãos. Então, eu achei mais didático juntar o primeiro tópico e o quarto tópico, falando das parábolas, e agora falar do segundo e do terceiro tópico. Então, o segundo tópico é a predição da morte de Jesus e outros acontecimentos. Esse é o tema que se encontra na nossa revista e vai dos capítulos do versículo 17 a 34 do capítulo 20. Eu não vou ler todo ele, mas eu fiz menção de alguns versículos, ok? Mas seria interessante que os irmãos possam acompanhar com a sua Bíblia aberta. Então, a primeira coisa que Jesus vai falar é que ele vai anunciar sobre a sua morte. Não é o primeiro momento que Jesus fala sobre isso. Vimos em lições passadas que Jesus já tinha dito isso, que ele iria morrer. Tanto que aí Pedro, né, ele se precipita e diz que não. E aí Jesus fala, chama atenção para trás, para fora, Satanás. Né? Por quê? Porque era preciso que se cumprisse o que foi dito nas profecias, que ele morreria, seria crucificado e ressuscitaria. Então, não é a primeira vez que Jesus está alertando os seus discípulos que ele iria ser entregue, que ele iria ser açoitado, que ele iria ser crucificado, que ele iria morrer e ressuscitar no terceiro dia. E o texto lá, do capítulo 20, versículo 17, diz assim, estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 em caminho e lhes disse, eis que subimos para Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles condenarão à morte, e entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Que lição que eu tenho disso aqui? Vamos lá, caminhando, somos discípulos, ouvimos a voz do Mestre, e Jesus está exortando aos seus discípulos que ele padeceria. O que significa isso para mim e para você? Era para os discípulos ficarem com medo quando aconteceu o que aconteceu? Provavelmente sim. Né? Porque se Jesus estava sendo crucificado e passou por tudo aquilo, eles provavelmente na sua cabeça, como seres humanos, imaginariam, eu também posso passar por isso, não vou fazer isso. Aí isso a gente consegue compreender, né, humanamente falando. Mas se Jesus o tempo inteiro disse que ele iria morrer e que ele iria ressuscitar, havia motivo de desânimo? Se Jesus já tinha exortado e orientado? Pensemos. Se a gente pensar com a nossa razão, não. Mas se eu pensar com o nosso coração, com as nossas emoções, é claro, eu me desesperaria. Poxa, morreu o meu mestre. E quando a gente está emocionalmente abalado, o raciocínio não funciona. Literalmente. E provavelmente isso aconteceu com eles. Era motivo de entristecer? Sim, era motivo de entristecer. Mas era motivo de se entristecer demasiadamente se o mestre exortou? É uma pergunta. Né? E o que eu quero que a gente reflita? Aonde que eu e você somos exortados? Através da palavra de Deus. O tempo inteiro a palavra de Deus está exposta. O salmista vai dizer, é lâmpada para mim. Guia o meu caminho, me conduz, me orienta. Eu tenho que guardar no meu coração. Então, nós somos exortados constantemente pela palavra de Deus. Somos orientados constantemente pela palavra de Deus. É preciso que em momentos de aflição, momentos de preocupação, a gente tenha a palavra de Deus na nossa mente. Para que a gente não se desespere, saiba que Deus é soberano. Porque Ele está comigo.
E Ele sabe de todas as coisas. E se eu tenho essa consciência, apesar de estar preocupada, apesar de estar passando por um momento angustiante, Ele está comigo. Como diz um louvor do Logos, Ele está presente, é o que nos basta. Então Jesus está exortando e preparando os discípulos. E mesmo assim, na nossa humanidade, na humanidade deles, eles tiveram essa dificuldade quando aconteceu. E o que eu trago para mim e para você é que a palavra de Deus nos orienta e nos exorta. Precisamos sim trazer a memória. Porque quando eu trago a memória, eu consigo ter a paz que excede a todo entendimento, porque eu sei da soberania de Deus. A segunda coisa que a gente vê aqui são os valores do reino, que mais uma vez acontece. No primeiro momento, eram os discípulos arrazoando entre si quem sentaria à direita e quem sentaria à esquerda. Agora é a mãe de Tiago e de João. João o amado, né? Aquele que ficou na ilha de Patmos, né? E aí ela disse, olha, eu te peço para que quando os meus filhos, versículos do 20 ao 28, que se assentem contigo. E aí Jesus diz, não sabes o que você está pedindo para ela, versículo 22. Podes beber o cálice que eu estou pronto para beber? E eles dizem, podemos. E realmente Tiago e João não morrem da mesma forma que Tiago, mas eles também eles padecem por isso. João vai morrer velho e João sofre, estar onde ele estava não era um local agradável, né? Não pense que estava num paraíso, onde João, na ilha de Patmos, não é um paraíso. Né? Foi tirar férias e ficou lá e morreu lá. Não foi isso, não. Tá? Mas aí Jesus, e eles respondem, a gente pode, e eles vão beber mesmo, eles vão ser perseguidos, tanto Tiago quanto João. Tiago morre, né, de uma forma não muito agradável, tá? E aí Jesus vai dizer assim, bebereis o cálice, mas assentar-se à minha direita e à minha esquerda não compete concedê-lo, porém, para aquele a quem está preparado por meu Pai. Não é assim entre vós, versículo 26. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós será vos servos. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mais uma vez, Jesus traz essa menção dos valores do reino. Mas, Simone, eu não quero sentar à direita ou à esquerda. Talvez nunca tenha passado isso pela minha cabeça ou pela sua cabeça, né? Como passou aqui um pedido da mãe de Tiago e de João, e era também os discípulos pensavam isso, né? Quando estavam sentados com Jesus. Já pela segunda vez, Jesus chama a atenção com relação a esse assunto, de que o valor do reino não é igual o valor nosso. Então, eu posso não querer ter pensado isso, mas eu posso pensar que, porque eu estou há muito tempo, ou porque eu exerço tal função, eu posso fazer isso ou fazer aquilo. Eu tenho direito porque eu sou isso e sou aquilo. E aí Jesus ele traz esse valor, que os valores do reino não são os valores igual desse mundo. Isso é o que é importante que Jesus quer dizer. E não compete, porque nem ele sabe, porque compete ao Pai. Claro que a gente, quando vai ler lá o texto, né, de Apocalipse, e quando fala do Cordeiro sentado, e a gente tem as 12 tribos, e a gente tem os discípulos, né, aí fala os 24 anciões, né? Aquilo tem tudo uma simbologia, eu sei disso. E não compete a gente falar disso nesse momento. Se alguém quiser saber, participe da classe de escatologia com o pastor Carlos Elias. Mas o que eu preciso compreender? Que estar em lugar de primazia, não sou eu que vou me colocar no lugar de primazia. É o Senhor. É isso. Estar ou estar em primazia é o Senhor que vai colocar. Sabe por quê? Mais adiante, e até no textos anteriores que nós vimos, vai dizer assim, olha, aquele que tem será dado muito mais, e aquele que não tem, até o que não tem será tirado. Mateus faz relato disso, se eu não me engano, na lição 8 entrou esse assunto. Tá? E agora Jesus ele também vem trazer isso, por quê? Porque o servir ao reino, estar em primazia dentro do reino,
Não é o que eu faço que vai me fazer estar em primazia. É quem eu sou. É o que eu me deixar trabalhar pelo Espírito Santo. É ser fruto. Porque não é o que a parábola mais adiante vai falar, que vai trazer, vai tirar daqueles e vai dar para quem vai dar fruto. Então, o que importa para mim e para você, o que compete para mim e para você é dar fruto. É estar na videira. Agora, se eu vou estar lá no alto da videira, se eu vou estar embaixo, não sei. Eu tenho que estar na videira. É isso que compete para mim e para você. E é isso que a gente precisa entender nesses conceitos que Jesus vai trazendo. Terceiro tópico, a chegada a Jerusalém e a purificação do templo. Mateus 21, de 1 a 27. E esse texto aqui, ele traz algumas coisas interessantes que eu gostaria de conversar com vocês para a gente poder já caminhar para o nosso final da nossa lição. Eu vou estar lendo o versículo de 1 até o 4. Diz assim: quando se aproximaram, capítulo 21, de 1 a 4. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mo-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa dele, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Zacarias, se você pegar Zacarias, capítulo 9, versículo 9, ele vai dizer justamente isso. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Orgulha, filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti. E junto, em cima do seu Salvador, pobre, em cima de um jumento montado, sobre um jumentinho montado. E sobre um jumentinho montado, o filho da jumenta, isso mesmo. Eu vou até ler novamente, porque eu peguei uma versão, e para a gente poder comparar as versões corretamente, eu não sobrar dúvida. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis, te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, um jumentinho cria de jumenta. Diferente um pouquinho, né? O texto. Esse texto está mais apropriado para que a gente possa compreender. Então, Zacarias, ele vai falar, ele começa a falar das profecias, né? Zacarias, ele vem trazendo algumas questões, e aí daqui ele fala disso aqui, versículo 9, e depois ele vai para o 10, que fala que destruirei os carros de Efraim. Então parece assim que não é uma coisa desconecta, mas tem algo que tem a ver. E aí Mateus vai fazer menção de como Jesus entra em Jerusalém. Então Jesus ele entrou montado numa jumentinha, cumprindo a profecia. Jesus cumpriu a profecia. É isso que eu quero trazer para vocês. Né? O conto o tempo inteiro, no Evangelho de Mateus, ele vai trazendo textos dos profetas apontando o cumprimento da profecia. Mostrou para os judeus que este era o Messias. Tá? E aí, o que eu quero trazer para vocês? Eu botei ali reflexão, né? O povo aclama Jesus. Esse é o pano de fundo. Ele é recebido, hosana, bendito que vem em nome, né, do rei, bendito que vem em nome de Deus. E ele é ovacionado pelo povo. Mas eu pergunto, será que esse povo estava adorando e louvando a Deus de verdadeiro coração? Parece que não, né? Porque mais posteriormente são os mesmos, ou o mesmo povo que acompanha a sua crucificação, ou o mesmo que pede para que ele seja crucificado. A gente precisa refletir o que é louvar e adorar a Deus. Jesus não deixou de fazer o que tinha que ser feito. Ele entrou, ele foi adorado, porque ele era digno de ser adorado. Ele realmente era o rei. Ele realmente é o rei. Ele realmente é o Salvador. Então ele era digno da adoração. Isso é fato. Mesmo ele sabendo que talvez o coração daquele povo, naquele momento, estivesse o ovacionando, o recebendo, o saudando, e que daqui a pouco esses mesmos estariam pedindo sua crucificação. Só que ele é digno de louvor. E o que eu aprendo com isso? Primeiro, como está a minha adoração?
Segundo, independente de qualquer coisa, eu devo adorar a Deus, porque Ele é digno de adoração. Mas continuando, o texto vai falar da purificação do templo, né? Os versículos 12 e 13, quando Jesus entra no templo e ele acaba vendo que aquele local do templo estava servindo muito mais de consumo, de venda, né? Uma preocupação mais financeira do que do próprio estar no templo para purificação, para pedir perdão dos pecados, todo aquele ritual, estudar a lei da Torá, né? Algumas coisas que aconteciam no templo. Aí Jesus vê e ele fica incomodado com aquela situação. E às vezes algumas pessoas, o autor da lição aqui vai dizer que algumas pessoas não conseguem compreender o que é esse ensinamento da purificação do templo, né? Então eles às vezes distorcem isso. E aí eu queria trazer com vocês essa reflexão. O que é estar na casa de Deus? Quando você acorda, que você vem, né? Às vezes alguns não estão podendo estar por conta da pandemia, mas agora aqueles que estão podendo estão se sentindo mais à vontade, vêm à casa de Deus. Aqueles que retornaram depois de um longo tempo, sabe o que sentiram? E é bom que a gente não esqueça. Primeiro, que eu estou na casa de Deus para louvar Ele em comunidade junto com os meus irmãos. Primeira coisa. Que aqui é um local de adoração, um local de pregação da sua palavra, e que isso não pode ser substituído por nada, porque o que estava acontecendo no templo era uma substituição. E Jesus fica chateado com isso, ele se irrita mesmo, ele se ira. Chateado é muito pouco, ele se ira nesse momento. Porque estavam fazendo da casa de Deus um local que não deveria ser. Segunda coisa, estar no templo adorando a Deus em comunhão, em comunidade, com os irmãos. Mas eu também não posso esquecer que eu sou o templo do Espírito Santo. E como eu cuido do meu corpo. É só para trazer à memória dos irmãos um conceito. O conceito de mordomia. O conceito de adoração. O conceito de serviço. O conceito de reverência. Estar na casa de Deus e estar diante de Deus é a mesma coisa. Porque se eu estou aqui no templo, eu estou na casa de Deus. Mas se eu estou na rua também andando, se eu estou no meu trabalho, eu também estou diante de Deus. Então, a minha reverência. Por fim, você concorda ou não concorda? Eu não sei, porque... Né, por que eu falei aqui? Porque o autor vai dizendo assim, as pessoas não confundem essa ação de Jesus. Será que você não faria o mesmo? Porque às vezes, por muito menos, às vezes nós... Né, nos irritamos com coisas tão pequenas, e na verdade o que Jesus ele ficou incomodado foi justamente com a falta de. Então, quando eu me incomodo com a falta de, o meu papel é chegar nesse irmão e conversar com esse irmão. O meu papel é contribuir para que aquela falta de deixe de ser falta e passe a ser algo que tem que estar no templo, algo que tem que acontecer, não só no culto, mas na minha vida. E a gente precisa estar refletindo sobre isso, tá? Para finalizar, o que a gente tem aqui de verdades que eu consegui compreender ao longo da nossa lição? É que Jesus, como eu falei desde o início, ele pagou um preço, ele morreu na cruz por nós. Essa recompensa, a salvação, que é o que Jesus expressa na paga do denário, que todos receberam, a salvação é para todos. A todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Isso continua o texto de João 3. Então é uma recompensa, a salvação, ela é de graça. Porque é de graça, não no sentido de ser graça barata, ela é de graça porque ela não depende de mim, de uma ação minha. Mas ela é de graça que, independente do tempo que eu estou servindo no reino, ela continua sendo a mesma recompensa. A salvação em Cristo Jesus. O estar eternamente com o Senhor, louvando e adorando. É para mim, é para você, é para aquele que agora, nesse momento, se arrepende e reconhece seus pecados e se confessa diante de Deus.
é para você também que está ouvindo a mensagem. Porque ela é uma recompensa que foi dada a todos quanto ouvirem a voz do Senhor Jesus. Os valores do reino não são diferentes dos valores deste mundo, a gente precisa compreender isso. E quanto que eu e você, como servos do Senhor Jesus, não compreendemos que os valores do reino são valores diferentes, às vezes nós vamos continuar ferindo o irmão. A gente precisa compreender isso. E, ao mesmo tempo, não ser pedra de tropeço, né? É um tema da lição passada, que falou da questão da pedra de tropeço. Porque quando Pedro diz, não, você não vai morrer crucificado, e Jesus fala, afasta-se de mim, é porque você não ser pedra de tropeço, porque ele vai cumprir o que tem que ser cumprido. Então, precisamos entender o nosso papel no reino de Deus. E servir para ser bênção na vida das pessoas. Servir é uma ação que Deus espera do seu povo. Servir. E o texto aqui, que eu nem entrei nessa questão, quando fala que veio para servir e dar sua vida em resgate de muitos, é doulos. É o escravo que não pergunta nada. Ele faz e obedece sem perguntar, porque não pode. Eu estou dando uma característica só do que significava o doulos. É um escravo que faz o que o seu dono manda. E às vezes essa soberania de Deus que acontece na minha e na sua vida, a gente às vezes quer questionar. Mas quando Jesus usa que eu e você somos servos os servos daquele que faz e obedece, sem questionamento. Como está a minha adoração a Deus? É importante você pensar, como eu estou adorando? Qual tem sido o meu comportamento na casa de Deus? Como eu falei. E como cuido do meu corpo? Por quê? Porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus, porque estamos na casa de Deus. Precisamos ter o conceito da reverência. Precisamos compreender que aqui é um local de que juntos estamos adorando, mas também que aqui é um local de que junto nós mutuamente abençoamos um ao outro. Então, ao vir para a casa de Deus, ao adorar a Deus, lembre-se de que você é servo. Lembre-se que o Senhor é digno de toda adoração, independente de qualquer circunstância, por mais difícil que seja. Lembre-se que a palavra de Deus ela é luz para o seu caminho, ela é lâmpada, ela te orienta. Faça uso, meu irmão, da palavra de Deus nos momentos mais difíceis, porque Jesus advertiu os discípulos que ele iria morrer e ser crucificado. E a gente consegue passar menos pior numa tribulação quando a gente traz à memória os conceitos da palavra de Deus. Por isso que Paulo vai dizer que às vezes a gente não fica abatido, a gente não fica destruído. A gente não é destruído. Por quê? Porque eu tenho a palavra de Deus. E se eu tenho a palavra de Deus, apesar da tristeza, da dor, eu consigo passar por aquela situação. Os discípulos foram exortados que ele iria morrer, que ele iria ser crucificado e que ele ressuscitaria. Não esqueça das verdades do reino de Deus. Não esqueça da soberania de Deus na sua vida. Porque as exortações continuam. E vão continuar para mim e para você até a gente se encontrar com Deus. Até nós recebemos o chamado de estarmos na presença de Deus. Ou até Ele voltar. Então que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês. Nessa manhã, nessa semana que vocês vão ter. Que seja uma semana de bênção, que vocês tragam à memória a palavra de Deus o tempo inteiro. Esse é o meu desejo. Deus, muito obrigada por esse momento, obrigada pela tua palavra, obrigada, Senhor Deus, por ser vivo e eficaz, porque o teu Espírito Santo, Senhor Deus, vai aperfeiçoando tudo que precisa ser aperfeiçoado nas nossas vidas, porque somos pecadores e porque temos de ti, Senhor Deus, o livre acesso, podemos pedir sim perdão pelos pecados, podemos pedir sim que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ensine e nos conduza a cada dia, Senhor, para apontar para Cristo e glorificar. Ajuda-nos, Senhor Deus, a ser servos. Ajuda-nos, Senhor Deus, a compreender a dimensão, Senhor Deus, dos valores do teu reino, para que o mundo, Senhor Deus, possa ver Cristo em nossas vidas. No nome de Jesus, amém.